Olá, uma ótima noite. Estou aqui mais uma vez. Eu sou Yoshio Kadomoto. Eu ensino mães a terem paciência e a criarem filhos obedientes sem usar a agressividade. Estou falando com você que me acompanha aqui no Instagram, no Facebook também. Sejam muito bem-vindos para a live de hoje, que é a live Ioiô de Ideias. E eu quero falar hoje sobre um tema que é muito recorrente, né? As mães querendo filhos obedientes. Então, nós vamos procurar entender um pouco mais, né, o que é exatamente a obediência. E uma das coisas que eu falo em todos os vídeos, se você me acompanha aí, se você tem visto meus vídeos, meu conteúdo, eu falo que é possível você ter a obediência do seu filho sem usar a agressividade. E explico também as consequências que vão ter, né, na vida do seu filho, caso você seja uma pessoa impaciente, uma pessoa mais nervosa, estressada, e chama a sua atenção para procurar mudar, porque é possível mudar, é possível você ter a obediência do seu filho sem usar a agressividade, você pode conduzir de uma outra forma todo esse processo de educação. E para abrir, né, o tema da live de hoje, eu acabei de ler, né, li agora, de verdade eu estava aqui um pouquinho antes me preparando para a live, e li uma reportagem que saiu no UOL, falando sobre uma pesquisa feita na USP, né, com crianças que têm o TDAH, que é o transtorno no déficit de atenção e hiperatividade, né? E eu fiquei muito feliz quando eu li aquilo, porque eu falei, bom, então tudo que eu tenho falado para você aqui, né, não é de hoje, são mais de 30 anos que eu trabalho tirando traumas e bloqueios em adultos, e o que eu percebi? Que os problemas começam na infância, né? Então, um adulto hoje que tem alguma dificuldade, ele tem a origem dessa dificuldade, desse bloqueio, desse trauma lá na infância. E esse tem sido o meu trabalho nos últimos 30 anos. E a minha missão hoje é falar com você, mãe, como você pode ter a obediência do seu filho sem usar a agressividade. Porque o que acontece com muitos adultos que eu trabalhei nesses mais de 30 anos é que eles tiveram uma infância onde eles não foram acolhidos, não foram compreendidos. Não quer dizer que os pais não os amaram. Na verdade, você hoje tem certeza que seu pai e sua mãe te amam. O que acontece é que você, como criança, nem sempre teve essa percepção. E essa diferença de percepção é que ocasiona no adulto hoje uma série de problemas, seja você mulher, seja você homem, e isso abrange muitas áreas da sua vida. Não é só o comportamento no relacionamento, mas principalmente no seu relacionamento afetivo, seu casamento. Hoje, a forma como você trata seus filhos, isso afeta, inclusive, a prosperidade financeira. Então, às vezes, a pessoa não consegue entender, né, o que a impede de ganhar mais ou de ganhar aquilo que ela gostaria ou aquilo que ela sabe que estudou para ganhar, porque tem pessoas que nunca estudaram e ganham mais do que alguém que tem um doutorado, um PhD. Então, o que faz a diferença? Né, tudo isso eu busco entender, né, nas dores emocionais que ficam gravadas no inconsciente. Eu falei na live de terça-feira exatamente sobre como funciona esse inconsciente, até para que você, mãe, entenda, né, quando eu falo de um curso que eu tenho chamado TRI, que são as técnicas de reprogramação do inconsciente infantil, ou seja, técnicas que eu ensino nesse curso para que você trabalhe no inconsciente da criança e consiga com isso uma mudança no comportamento dele. E um passo essencial para essa mudança acontecer é trabalhar no seu inconsciente adulta, você mãe, né, trabalhar no seu inconsciente para que essa mudança também aconteça em você. E o resultado de um trabalho como o TRI, claro, vai ser o resultado no seu filho, mas muda também as suas relações no geral, inclusive seu relacionamento, a sua relação no trabalho, a sua relação até com seus pais. Então, dentro do TRI, é uma coisa muito bacana, porque assim, eu trago uma série de informações, uma série de conhecimentos, e ele é feito também com dinâmicas que você vai fazer dentro do programa TRI, que vão te ajudar a começar a entender melhor o seu funcionamento, vai entender melhor o seu inconsciente. E o que eu vou falar agora sobre essa matéria do UOL, do TDAH, só vem reforçar o que eu venho falando há mais de 30 anos com várias mães. São várias mães que eu já orientei dentro daquilo que eu ensino no curso TRI, elas aplicaram e tiveram resultado. Inclusive, já quero fazer um convite para você que me acompanha aí tanto pelo Facebook quanto pelo Instagram. Na terça-feira que vem, eu vou fazer uma live muito especial, assim, com muito carinho, com uma mãe que fez o TRI, que fez assim grandes mudanças na vida dela, na relação com os filhos, na relação afetiva dela. Então, assim, convide as suas amigas que são mães, os amigos que são pais, e participe na terça-feira que vem, na live às 19h59, a live Fala Mãe, vai ser um bate-papo muito agradável com uma mãe
que fez esse curso TRI, que são as técnicas de reprogramação do inconsciente infantil, que é uma coisa fantástica. Inclusive, assim, eu estou com as turmas fechadas do TRI, mas na bio do Instagram e aí do Facebook, você encontra um link que você pode entrar na lista de espera, né, para poder participar desse curso chamado TRI, que ele é fantástico, uma mudança de entendimento, uma mudança que você consegue fazer no inconsciente do seu filho e com isso ter a obediência dele sem que você tenha que usar agressividade. E você também tem um link que permite você entrar num grupo de WhatsApp para ser avisado das lives que eu faço às terças e quintas, para que você receba as lives, muitas vezes que você não consegue assistir. E você tem acesso a esse grupo, o WhatsApp é gratuito. É só você usar o link que está aí na bio, tanto do Instagram quanto do Facebook. Mas voltando então, né, nessa matéria do UOL, né, o TDAH, o que eu falei, é o transtorno no déficit de atenção e hiperatividade. E o que isso tem a ver com o tema obediência? Você vai entender ao longo dessa live. A criança, quando ela é hiperativa, né, ou quando ela tem um déficit de atenção, ela não consegue focar. Então, por exemplo, ela tem que fazer o dever de casa, ela está fazendo o dever de casa, ela escuta um passarinho, ela se distrai, ela se levanta. Então, assim, ela é uma criança agitada, inquieta. O que é a minha recomendação sempre, né? Eu falo que hoje em dia a internet, graças a Deus, assim, nos dá acesso a muitas informações. Mas também você tem que ter um cuidado de você não fazer um diagnóstico do seu filho, né? Porque ele é arteiro, porque ele brinca muito, porque ele pula pó e fala que ele é hiperativo. Né? É preciso um diagnóstico de um psicólogo, uma psicóloga especializado que vai dar o diagnóstico. E aí sim, é o que eu sempre recomendo. Uma vez tendo o diagnóstico, ou seja, não é o achômetro, porque eu vi no Google que a criança faz isso é hiperativa, não. Tem uma série de testes que eles fazem para chegar ao diagnóstico da hiperatividade. E tem um medicamento com muito resultado, né, que já é indicado, lógico, por um também médico psiquiatra, que tem que ter a dosagem correta, de acordo com o comportamento da criança. Então, é o que eu sempre falo, quando as mães me perguntam, Chico, como é que eu faço? Meu filho tem TDAH. Primeiro, tem que ter o diagnóstico. Segundo, siga as orientações do psicólogo e do psiquiatra. Mas o que eu achei muito interessante nesse estudo da USP, que é o que eu venho falando aqui nessas lives, nesses mais de 30 anos, eu oriento as mães e quero passar aqui para você. Né? Eu falo assim, olha, vou colocar o meu entendimento, tá, do que é um TDAH, para que você entenda do lado do meu trabalho, que é esse lado do emocional que está por trás disso. Eu falo assim para as mães, olha, se a gente pega a palavra déficit de atenção, significa falta de atenção. Quando a criança é diagnosticada com TDAH, o déficit de atenção e hiperatividade, significa que ela não consegue prestar atenção. Mas o meu olhar é assim, mãe e pai, essa criança, ela está com déficit de atenção. Ela está precisando da atenção de vocês pais, né? Então, olha que interessante, nesse estudo da USP, o que eles fizeram? Fizeram o tratamento medicamentoso, né, que já é usual para o TDAH, mas os pais participaram de um trabalho, né, de orientação com psicólogos. E o que eu falo aqui é o que está falando lá, ou seja, primeiro, eles fizeram o quê? Orientaram os pais a brincar com os filhos. O que significa isso? Se os pais brincam com os filhos, o que eles estão dando para a criança? Atenção. Lembra que quando a criança é diagnosticada com déficit de atenção é que ela não consegue prestar atenção. E o que eu sempre oriento aqui nas lives é assim, dê atenção para o seu filho. Preste você atenção como que está essa relação pai e mãe com essa criança. Então, olha só, a primeira dica, o primeiro trabalho que foi feito ali na USP foi esses profissionais orientarem os pais a brincarem com as crianças. Ou seja, dar atenção para aquela criança que tem déficit de atenção. A segunda coisa que está falando nessa reportagem é que eles orientaram os pais o seguinte, quando a criança fizer algo bem feito, os pais elogiarem as crianças, chamarem a atenção para o comportamento positivo. Se você acompanha minhas lives aqui no Instagram, se você acompanha aí no Facebook, o que eu falo em todas as lives, né? Que os pais precisam estar atentos a observar os comportamentos positivos e chamar a atenção desses comportamentos, ao invés de só criticar ou só chamar a atenção para o negativo. Então, se você que está aqui no meu Instagram, você que está aqui no meu Facebook, conhece alguma mãe que tem alguma criança que acha que é desobediente, ou que acha que tem TDAH, ou que tem esse diagnóstico,
Aproveita e compartilha aí no Instagram, compartilha aí no Facebook para as pessoas, manda aviãozinho, não sei como é que funciona aí, vai colocando coraçãozinho, joinha aí no Facebook, que isso ajuda o algoritmo a passar para mais pessoas. Então, essa é a outra coisa que falaram, orientando os pais, que é aquilo que eu oriento você aqui em todas as lives, né? Ou seja, você precisa chamar a atenção da criança para as coisas positivas. Terceira coisa que está falando, está dizendo o seguinte, que quando a criança fizer algo errado, esses profissionais orientando os pais a fazer o quê? A corrigir o comportamento, mostrando as consequências, mas de uma forma respeitosa e amorosa. O que eu falo em todas as lives, se você me acompanha? Que é exatamente isso que eu peço para que se faça. Ou seja, para ter a obediência do seu filho, você tem que sim colocar regras, né? Diferente de que algumas mães me criticam aqui no Facebook ou no Instagram, dizendo que os filhos, o que você está falando, então os filhos vão fazer o que quiserem, vão se tornar esses criança que não respeita. Eu falo muito pelo contrário. Tudo que eu falo é que você precisa sim colocar regras nos filhos, mas não é com agressividade que você corrige quando ele erra, que é preciso ter regras e consequências. É a terceira coisa que os profissionais na USP fizeram com os pais, orientando os pais a corrigirem o comportamento errado das crianças, mostrando as consequências que tem aquele comportamento errado, mas de uma forma respeitosa, amorosa e incentivando a que ele mude o comportamento. Bom, isso aí é o que eu falo há muito tempo para você, mãe que me acompanha. Que não é só para uma criança que tem o diagnóstico de TDAH, mas isso serve para qualquer criança. Brincar com seu filho, elogiar, né, as coisas boas que ele faz, saber corrigir apontando o erro, mas não a pessoa, não a identidade, a essência da criança, porque quando você fala com a criança, você é desobediente, você é arteiro, você é bagunceiro, você está atacando não o comportamento, você está atacando a essência da criança. Isso é um dos vídeos que você pode assistir gratuitamente aí, se você entrar no grupo do WhatsApp, é o que eu chamei de agressões ocultas. Então, quando você critica o seu filho na essência dele, é um tipo de agressão que você está fazendo. Então, para qualquer criança, o que esses profissionais estão orientando na USP, que deu um resultado muito satisfatório junto com o medicamento, porque só o medicamento tinha um resultado. O medicamento, com essas orientações, potencializou a mudança do comportamento da criança. Então, o que tudo isso tem a ver com o tema da live de hoje, que é a obediência? Uma criança com TDAH, a grosso modo, se a gente não faz um diagnóstico, ou para quem não conhece, vai pensar o quê? Essa criança é arteira, bagunceira, não presta atenção, não fica quieta. Por quê? Porque a criança ela é agitada porque ela precisa, como eu falei, de um medicamento. Ela tem um quezinho ali de alguma coisa que não está deixando ela prestar atenção, ou seja, ela não consegue ter foco. E eu já falei em outras lives, se você pesquisar, você vai ver que eu falo assim, olha, uma das formas que você pode ajudar a sua criança é ajudá-la a ter foco. E isso independente, de novo, se a criança tem hiperatividade ou não, com qualquer criança vale a pena fazer isso. Como que você pode ajudar a sua criança a ter foco? Não é colocando ela na frente de um celular ou na frente da TV. Porque quando a criança assiste a TV ou assiste um vídeo no TikTok, que as crianças veem muito, o que acontece é que ela fica prestando atenção realmente naquilo, só que toda a imagem está vindo pronta para ela. Ela não tem que criar imagens. O que eu falo para as mães? Pega o seu filho e habitue a ler histórias, ou contar, criar histórias. Porque no momento em que você está contando a história, o que a criança faz? Presta atenção. O que é o TDAH? Déficit de atenção. Então, seja contar uma história, ou seja na hora de fazer uma tarefa, você sentar com essa criança que tem TDAH ou não, eu estou dizendo que isso vale para qualquer criança. Você senta com ela, ajuda, participa, fica ali do lado, sem se distrair com o seu celular.
Isso é que ajuda você a ter a obediência do seu filho sem você precisar da agressividade, porque o seu filho se sente visto, ele sente a atenção que ele precisa. Então, o que eu falo para muitas mães, e falei na live de terça-feira, e quero repetir para você aqui, mãe, o problema dos jovens, né, que estão assim meio perdidos, não é falta de surra, é falta de atenção, é falta de amor, é falta de um acolhimento. E por que isso acontece? Eu não estou dizendo que você é culpada disso, é porque hoje os pais têm que trabalhar muito, né? O pai trabalha fora, a mãe também trabalha fora. Chega em casa, é muita coisa para fazer dentro de casa. E se você perceber, dificilmente você consegue tempo no seu dia a dia para o seu filho, um tempo com qualidade, né? Porque você chega em casa e começa a dar ordens, toma banho, faz dever, agora põe o pijama, escova dente, vai dormir. Então, assim, não tem o tempo para estar e ser com o seu filho uma criança, dar a ele a atenção que uma criança precisa. Então não é falta de amor, porque eu sei que você tem muito amor, assim como eu sei que seus pais te deram muito amor. Mas o que acontece é que também seus pais tinham que trabalhar muito. Seu pai trabalhava fora, possivelmente sua mãe também. Então muitos adultos que eu trabalho hoje são crianças que não tiveram muito contato com o pai e mãe no sentido dessa presença, do brincar, do abraçar, do escutar, do contar história. Quantos que me criticaram também, falando assim, eu tomei conta de meus irmãos mais novos e não tive problema com isso. Eu falei, mas você era uma criança. E eu tenho certeza que o seu irmão não queria atenção sua, queria atenção da mãe e do pai. Agora, você foi colocada nesse papel. Então, isso é um déficit de atenção, concorda? Porque o pai e a mãe não estão tendo tempo para cuidar, que de repente é muitos filhos, e aí coloca os mais velhos para cuidar de criança. Então, o que você entende por obediência, né? Então, muitas mães falam assim, meu filho é desobediente, porque parece que tem que ter, sabe, um controle remoto, um joystick, ou seja, meu filho vai tomar banho, aperta o botão, ele vira o robozinho e vai tomar banho. Meu filho agora vai comer, aperta o botão, ele senta e come. O que é obediência? Então, você tem que também entender como funciona o mundo da criança, porque obediência não é aquela coisa rígida, onde o seu filho fala, né, como alguns pais até falam comigo, eu sou daquele tempo em que só de olhar eu sabia que tinha que ficar quieto e era respeito. Não era respeito, isso era medo. Tudo bem que você conseguiu mudar esse conceito e colocou como respeito, mas se só um olhar fazia você paralisar e ficar quieto, isso é medo que seus pais colocaram em você, porque era o jeito que eles tinham como de fazer. É assim que eles aprenderam a fazer, era a forma que eles conheciam. Agora, se você hoje, só de olhar para o seu filho, ele para, entenda que você colocou medo no seu filho também. Esse medo vai trazer consequências. Então, obediência, algumas mães também falam assim, Yoshi, mas eu não quero um filho obediente. Não, é porque às vezes essa mãe pensa que obediência é aquele filho que só faz aquilo que é mandado. E entenda que uma criança, ela não funciona dessa forma. A criança não tem um controle remoto, que a hora de dormir você aperta o botão e ele apaga. Não tem um controle remoto que você aperta o botão e ele vai tomar banho. Ele está desenvolvendo uma habilidade que é necessária no futuro. Uma habilidade que às vezes falta para muitos adultos, para muitas mães que me falam que não tem trauma. Sabe que habilidade? De fazer escolhas conscientes, de fazer escolhas daquilo que realmente vale a pena para mim, de fazer escolhas de não ficar aprisionada num casamento, de não ficar aprisionado no emprego para a sobrevivência, fazer escolhas de poder arriscar. Então, o que acontece, né, quando a mãe fala em obediência, entender que a obediência é assim, então, obediência é que quando você fala para o seu filho, ele vai fazer. Não é assim que funciona. Não estou dizendo que o seu filho não deva fazer o que você manda, mas uma habilidade que você, mãe, precisa desenvolver é a habilidade de negociar. E quando você negocia com seu filho, ele aprende a habilidade de negociação, que é algo fundamental lá no futuro. Negociar coisas, se ele for se tornar um comerciante, negociar num relacionamento que ele vai ter, negociar um salário que ele acha justo ele receber, negociar um produto que ele manufaturar. Então, quando você consegue, na infância, criar hábitos, e eu vou falar de hábitos com vocês, né, que é uma coisa muito importante, porque nós adultos, aliás, todo ser humano, tá? Nós somos aquilo que nós fazemos habitualmente. Ou seja, aquilo que você faz habitualmente é quem você é. Ou seja, os hábitos que você tem. Então, obediência, às vezes a mãe fala assim, meu filho não é obediente porque ele retruca o que eu falo. O meu filho não é obediente porque ele não faz na hora que eu mando.
meu filho não é obediente porque ele faz do jeito dele e reclama, ou ele faz mal feito. Então eu pergunto, onde é que está a exigência? Está na mãe. E como essa mãe é muito exigente, ela perde a paciência quando aquilo não sai exatamente do jeito que ela quer. Do jeito que ela quer, na hora que ela quer, na hora que ela fala. E isso é que gera a impaciência e a agressividade. E nesse momento que você se torna impaciente e agressiva, e lembrando que eu falo em toda live, agressividade não é só porrada, existem as agressões ocultas, você às vezes grita, às vezes você usa uma crítica com seu filho, às vezes você rotula o seu filho, o que acontece? Que ele vai aprender a se tornar uma pessoa assim como você. E se você quer saber por que isso acontece, olha para você, criança, olhando para sua mãe e seu pai. Se você é uma pessoa impaciente, uma pessoa nervosa, uma pessoa estressada, você com certeza teve um pai ou uma mãe, ou os dois, que eram exatamente assim. Uma das coisas que não fala nesse trabalho da USP, e eu falo que são poucos profissionais, pouquíssimos mesmo, que têm um conhecimento, né, na profundidade que eu tenho, é que eles não falam, por exemplo, de investigar esse comportamento, né, do TDAH com fatos que aconteceram na gestação. E dentro do TRI, que são as técnicas de reprogramação do inconsciente infantil, eu trabalho muito toda a história gestacional para ajudar a mudar o comportamento do seu filho, trabalhando o inconsciente dele. E ajudando você a entender a sua história gestacional, porque quando você engravidou, você inconscientemente reproduziu, trouxe novamente à tona aquilo que você vivenciou quando você estava sendo gerada na barriga da sua mãe. Aí é a repetição da história. Então, na sua gestação, você repete o que aconteceu quando você estava sendo gestada. Então, eu atendi uma mãe outro dia que ela, assim, ela é muito pilhada. Ela falou, eu sou 220, né? Eu não paro, né? Eu trabalhando, né? Tô grávida, mas eu trabalhava até 6, depois até às 7, agora até às 9, eu chego em casa e ainda trabalho. Eu falei, olha, ainda bem que você começou a fazer o atendimento comigo, porque se você é assim, pilhada, a probabilidade do seu filho ver também ligado no 220 é muito grande. E o que vai acontecer? Você é pilhada assim e é controladora. E o seu filho, se ele vier pilhado, você vai querer controlar esse comportamento dele. E o que vai acontecer? Você vai ficar extremamente estressada, nervosa com ele. Então, se você não souber coisas que eu ensino dentro do TRI, que é para você se acalmar, para você amenizar o emocional do feto que você carrega, esse filho vai vir carregando tudo isso. E por que eu sabia que ela tinha esse comportamento? Porque também, olhando, falei para ela assim, olha, se eu olhar para a sua história gestacional, para o seu pai e sua mãe, eu não tenho dúvidas. O que aconteceu? O pai e a mãe passando muita dificuldade financeira, então eles tinham que se virar, trabalhar muito, tanto o pai quanto a mãe, né? A mãe grávida, e ainda mais engravidou de gêmeas, são 2 meninas, então tem toda uma dinâmica da gestação dela com a irmã, então tem todo um histórico que eu trabalho. E dentro do TRI você começa a conhecer muito mais a fundo a importância e como a história gestacional afeta uma criança. Então, para mães que estão grávidas, por exemplo, o TRI, que são as técnicas de reprogramação do inconsciente infantil, são fantásticas, porque eu começo a orientar as mães a preparar todo o emocional na gestação, porque entenda que é uma coisa muito maluca, né? Você vai no médico quando você fica grávida, para saber se está sendo bem formado, para saber que tipo de vitamina você tem que tomar para poder ajudar o desenvolvimento do feto. Mas alguma mãe procura entender o emocional dela e da criança? Ninguém faz isso. Ou seja, o pré-natal é uma preparação só do físico, né, do corpo da criança. Não se prepara algo tão fundamental que é o emocional dessa criança. E o meu trabalho é sempre em cima desse emocional. Então, dentro do TRI, é ajudar essas mães a prepararem toda a gestação, prepararem. Outro dia eu conversei com uma mãe orientando a ela o momento do nascimento. Falei, olha, como que você deve agora trabalhar com seu filho que está na sua barriga, que daqui a pouco vai vir para esse mundo, preparar para o momento do nascimento. Trabalhar o emocional ligado, porque o momento do nascimento é um momento muito traumático para a criança. Apesar de toda a festa, toda a alegria que você, mãe, pai e toda a família fazem, realmente é uma alegria imensa, mas para a criança é um momento muito traumático. Então, saber trabalhar isso com a criança. Então, dentro do TDAH, dentro dessa pesquisa da USP, eu não vi nada falando sobre, ok, pegou esses pais, fez todo um trabalho, mas alguém conversou com eles sobre a gestação deles?
né, sobre a gestação dessa criança, o que estava acontecendo na relação do casal, como é que estava a vida deles, o que a mãe sentiu. Esse é o trabalho que eu faço dentro do TRI. Ou seja, você vai entender a gestação e conseguir ter a obediência do seu filho sem usar a agressividade, trabalhando o inconsciente do seu filho. E quando eu falo para você sobre essa questão da obediência, que você, eu falo, o meu filho me responde, esse comportamento do seu filho, ele tem um modelo. Ele viu isso acontecer, talvez na relação do casal, e vocês não perceberam que o seu filho estava prestando atenção. Então, quando a criança responde, quando a mãe fala, por que a criança responde? Ela não vem do nada isso. Então, a primeira coisa que é importante você entender é o seguinte: a criança ela se envolve muito com aquilo que ela está fazendo, porque aquilo para ela é uma novidade, aquilo para ela é um aprendizado, aquilo para ela chama a atenção dela, ou seja, o cérebro dela é um cérebro sedento de coisas novas, de desafios, porque tudo para uma criança é um desafio de aprendizado. Então, ela está envolvida com aquilo, seja uma TV, que eu não acho muito saudável se você deixar muito tempo seu filho na TV ou ficar no celular, também não acho saudável, mas vamos imaginar que ele está ali brincando com um boneco ou brincando num monte de areia, ele está envolvido, aquilo ali para ele traz um prazer, traz um aprendizado, sabe, os neurônios dele estão trabalhando a mil, ele está sentindo uma sensação muito positiva. E aí você fala com ele, mas ele não me escuta. Então, se coloca no lugar do seu filho, mãe. Se você está muito envolvida com alguma coisa, sei lá, assistindo uma novela, né? Se alguém fala do seu lado, seu marido, seu filho, quantas vezes você não escutou? Ou quantas vezes você falou assim, tá bom, mas você nem prestou atenção no que a pessoa falou. E você não percebe que esse seu comportamento, você estava ali envolvida, sei lá, no seu WhatsApp ou no seu Instagram. O seu filho veio e falou alguma coisa, você falou, tá, depois eu vejo isso. Mas você nem escutou o que ele falou, nem olhou para ele. Eu pergunto, você deu atenção para ele? E aí quando o seu filho faz a mesma coisa, você não entende por que ele está se comportando assim. Por quê? Porque você não está olhando o seu próprio comportamento. Quantas vezes você falou, depois eu faço isso, depois eu vejo, e você nem lembrou do que foi falado e não fez. Se coloca agora no lugar do filho que falou, nossa, minha mãe falou que ia fazer e não fez. Minha mãe falou que ia falar comigo e não falou. Você ensina esse comportamento, seu marido ensina esse comportamento. Se o seu marido não dá atenção para você quando você pede alguma coisa, ou se ele responde, né, sei lá, num tom mais alto, ou fala, não fala assim comigo, sei lá, o que ele responde, então olha para o seu filho, se ele está fazendo isso, né, como as mães falam, meu filho me obedece porque ele me responde, né, de um jeito mais, sei lá, agressivo, algum modelo ele tem. Isso não veio assim do ar e ele pegou. Tem alguém com esse comportamento. Às vezes não é nem tanto você e o seu marido, mas e os avós? Como é que seus pais eram com você? Como é que os pais do seu marido eram com ele? Esse trabalho eu faço para ajudar a entender por que o filho tem esse comportamento. Porque o seu filho, quando ele nasce, ele não é um livro com todas as páginas em branco. Ele tem muitas páginas em branco e a maioria das páginas, quem está escrevendo é você, mãe, e você, pai. Mas algumas páginas têm a ver com o histórico familiar. Né? Então, meu filho, ele faz e faz mal feito. Mas o que é fazer bem feito? Se você critica quando ele faz alguma coisa que está errado, mas não fala o que é o certo, você está falando, sabe, você não está dando um direcionamento para o seu filho. E o que é o erro? Lembra que eu falei do hábito? Se você tem um hábito de só falar o que ele faz de errado, que é uma das coisas que o estudo da USP orienta os pais a mudarem, você só olha para o errado. Você está habituada a olhar errado, o que está sendo mal feito ou feito errado, ou não feito de acordo com o que você gostaria. E você só fala disso porque é o seu hábito. O seu cérebro está programado para observar o não feito, o não tão bem feito, o não feito na hora. E o que você está colocando no seu filho? O mesmo hábito, porque você só aponta para ele aquilo que ele fez mal feito ou errado. Então, quando você quer corrigir o seu filho numa coisa, sei lá, que para você ele não faz bem feito, você tem que, junto com ele, ou seja, através do seu exemplo, fazer com ele, para que ele aprenda a fazer aquilo. Você mostra o caminho do que é fazer bem feito. Eu dou um exemplo para você entender, mãe. Pensa numa mãe, imagina que ela tem TOC, né, o transtorno obsessivo compulsivo com organização.
né? Então, uma mãe, né, um adulto, uma pessoa que tem toque de organização, de limpeza, por exemplo, é aquela pessoa que limpa 10 vezes a mesma sala, o mesmo sofá, a mesma cadeira, o mesmo prato, né? É o transtorno obsessivo compulsivo. Ele pode ter o transtorno obsessivo compulsivo de organização. Então, imagine que, assim, é colocar as camisas penduradas por cor, né? E tem que estar alinhadinha, sei lá, os lápis colocados também por cor em degradê, com a ponta afinada, todos para o mesmo lado. Uma mãe que tem toque, para ela, talvez a organização, arrumação, ou uma coisa bem feita, seja estar desse jeito. E aí o filho que não tem toque vai arrumar do jeito dele, né? De repente ele vai pendurar a camisa de qualquer jeito, ou vai colocar os lápis de cor de qualquer forma, né? E aí essa mãe vai falar, tá bagunçado, tá mal feito. Mas o que é o bem feito? Se você não fala o que é o bem feito, o que é o arrumado, o que é o organizado, ele não aprende. E se você perde a paciência no momento de ensinar, você fecha o processo de aprendizado. Porque quando alguém briga com você ou critica você, você faz com boa vontade ou você faz com má vontade ou às vezes não faz. Não é assim? Então, se você como adulta, se o seu marido, seu companheiro ou a sua companheira gritar com você e falar, você está fazendo mal feito, você não faz do meu jeito, né? Eu atendi um casal que era exatamente esse problema, né? O marido, no começo da relação, brigava com a esposa porque ela não arrumava a casa do jeito que ele arrumava e não lavava a roupa do jeito que ele queria. E como que vocês imaginam que é esse pai com o filho? Extremamente exigente, né? E aí está sempre brigando com o filho. Então o que o filho é? Desobediente na visão dele. Me dá muito trabalho na visão desse pai. Mas é claro, porque você é tão exigente que você não consegue admitir que o seu filho faça diferente ou que o seu filho erre. Então, quando você fala assim, arruma seu quarto, o que você quer exatamente que ele faça? Se de repente você só fala arruma o quarto, para ele de repente é pegar as roupas e jogar tudo debaixo da cama e largar lá, né? E aí você vai falar que está desarrumado. Não, o que é arrumar o quarto? Se você não explica isso para a criança, ela não vai entender. Ah, mas eu já fiz uma vez. Não, uma vez só não, faça 1000 vezes para ele aprender. Porque o cérebro aprende por repetição, é um hábito, né? Então, hábito é uma coisa tão forte, eu posso falar sobre isso numa outra live para vocês, mas é assim, por exemplo, né, tá tendo Copa do Mundo agora. Vocês já perceberam assim, ó, o jogador que está aqui no Brasil, né, treina e joga aqui no Brasil, e agora vai fazer um jogo lá no Equador, que é muito mais alto. Ele tem uma grande dificuldade, por quê? Porque lá o oxigênio é rarefeito, ou seja, tem menos oxigênio do que quando a gente está, por exemplo, no nível do mar. Então, o nosso organismo aqui está habituado a uma certa quantidade de oxigênio. Se ele vai jogar bola num lugar mais alto, ele precisa ir com antecedência, né, para o organismo dele mais ou menos se adaptar e tentar jogar, mas ele não vai conseguir jogar o mesmo tempo, correndo o mesmo tanto. Por quê? Porque o corpo dele não está habituado. Então isso afeta, inclusive, o funcionamento do seu corpo, né? Uma pessoa que mora num lugar que é frio, né? Igual, sei lá, Polo Norte, o corpo dele está habituado, está adaptado a viver muito melhor naquele clima do que nós. A gente vai para lá, a gente fica doente. Se ele vem para cá, ele derrete. Então, da mesma forma, quando você só critica seu filho, você está criando esse hábito nele. Se você perde a paciência com seu filho, você está criando esse hábito nele. Se você critica, é isso que ele vai aprender. Então, quando você fala, meu filho é desobediente porque ele não faz bem feito. Primeiro, você tem que entender o que é ser obediente, o que é fazer bem feito, né? Agora, quantas vezes você parou para ajudá-lo a fazer aquilo e fazer aquilo de uma forma divertida, não como obrigação. Não quer dizer que não seja uma obrigação, de repente, de arrumar a cama dele, mas se você tem uma criança e quer que ele aprenda a fazer, não é no grito, não é no tapa, porque ele vai criar resistência. Agora, se você faz daquilo uma coisa divertida, uma coisa que você participa, o pai participa, como se fosse uma grande brincadeira, ele vai fazer aquilo de uma forma natural. Por quê? Porque para ele se tornou uma coisa divertida, que é o que prende a sua atenção, a atenção do seu filho, quando você acha que ele não presta atenção em você. Não é que ele não está prestando atenção em você, é que ele está prestando atenção numa coisa que para ele é muito mais legal. Então, o que eu falo aqui nas lives, o que eu falo, né, nos conteúdos e dentro do TRI, é principalmente ensinar você, mãe, como que você pode ter essa obediência do seu filho sem usar agressividade, começando a entender muito dessa linguagem emocional do seu filho. Então, a questão da necessidade que ele tem de se sentir, né, acolhido, se sentir que ele tem atenção,
Porque o que acontece é que você não percebe que no seu dia a dia, às vezes você não está dando atenção para o seu filho, você está dando atenção para o WhatsApp, você está ali sentada com ele, ao lado dele, mas prestando atenção no Instagram. Então o que eu falo é que você precisa realmente parar, olhar nos olhos, sabe, procurar entender o que seu filho quer falar, porque na comunicação, né, às vezes ele fala alguma coisa e ele está num processo de aprendizado, ele não consegue elaborar as palavras também, o conteúdo dele. Então cabe a você, como mãe, como pai, ajudarem a elaborar esse conteúdo. Então muito do que você chama de uma desobediência do seu filho, na verdade é uma exigência que você tem sobre como ele deve ser e se comportar o tempo todo, 100% do tempo. E por que você é assim? Porque você também aprendeu dessa forma. Seus pais fizeram a sua criança sentir isso. E se você olhar, você é extremamente exigente também com você. Você se cobra demais, você cobra demais dentro do seu relacionamento. Que as pessoas façam do seu jeito e quando não acontece você fica chateada. Só que com um adulto talvez você não vá bater boca, mas você faz isso com seu filho, infelizmente com quem você não deveria fazer, você acaba fazendo exatamente aquilo que seus pais fizeram. Então entender que a obediência, de novo eu falo, não é ter um controle remoto no seu filho, que você aperta um botão e ele vai tomar banho, aperta outro botão e ele senta para comer. De repente ele vai sentar para comer e vai se distrair, vai derrubar coisas no chão, porque ele está aprendendo. Então, ele está envolvido nas coisas dele. Se ele está envolvido com aquilo, você tem que criar um envolvimento para aquilo que você quer que ele faça. Criar um atrativo para aquilo que você quer que ele faça, que é a obrigação. E uma vez que ele aprende a fazer com a sua orientação, com a sua participação, vira um hábito. Uma vez que vira um hábito, ele vai começar a fazer naturalmente. Agora, você quer criar o hábito na marra. Se você não criou esse hábito quando ele era criança, ele se tornou agora um adolescente. É muito mais trabalhoso você querer que um adolescente faça coisas que você não criou o hábito quando ele era pequeno. Por que o adulto é mais difícil? Porque não teve o hábito. Então, a pergunta que veio de uma mãe na última live, assim, como é que eu faço com minha filha adulta? Eu falei, olha, você vai ter que se desdobrar do seu coração, abrir muito seu coração e falar o que você sente, porque o problema que você está enfrentando hoje com a sua filha adulta não começou agora com ela adulta, começou lá na infância. Eu citei já várias vezes, em várias lives, uma frase de Saint-Exupéry, que é o autor do livro Pequeno Príncipe. Ele diz o seguinte, as pessoas estão solitárias porque elas constroem muros ao invés de pontes. Então, lá na infância, é o momento em que você constrói a ponte, é o momento em que você cria os hábitos. Agora, se você usa de agressividade para ter obediência, você está construindo vários muros, um em cima do outro. De repente, você tem uma parede, aquela criança que não te obedece. A origem da desobediência, como eu falei, que eu trabalho dentro do TRI, pode estar na gestação. As raivas que você passou, as angústias que você viveu, isso determina muito do comportamento do seu filho. Então, às vezes, a raiz da desobediência, eu tenho que te ajudar a entender, e isso que eu faço dentro do TRI, o que aconteceu na gestação? Foi uma gravidez que não foi desejada? Você passou raiva no seu casamento? Você deixou de fazer projetos e sonhos, abriu mão de sonhos por causa do filho? Então, muitas vezes, a rebeldia da criança está ligada a sentimentos que ele guardou no inconsciente dele. Lembra que eu falei do inconsciente na live passada, do iceberg, que é uma analogia feita por Freud? Então, isso fica no inconsciente da criança desde a gestação. Então, dentro do TRI, eu ensino como que você trabalha esse inconsciente para ter mudanças no comportamento do seu filho. E se você entrou na live agora mais recente, eu falei que se preparem, avisem as mães que são amigas, aos pais que você tem aí, que tem filhos. Na terça-feira que vem eu vou fazer uma live muito especial no Instagram. Vou bater um papo com uma mãe que fez o curso TRI e teve mudanças drásticas e fantásticas na relação com os filhos, no comportamento dos filhos, usando aquilo que eu ensino dentro do TRI. Então, quando você entende o que aconteceu na gestação, você consegue entender o comportamento dele, consegue trabalhar isso já desde a gestação. Por isso que o TRI também é muito útil para mães que estão grávidas, mães que têm filhos pequenos. E se o filho já é adolescente, o que você aprende no TRI são ferramentas que vão te ajudar. Você vai ter que fazer
algumas percepções diferentes, né? Ele não é voltado para um filho que já é adolescente, mas eu ensino o quê? Como que você restabelece uma comunicação. E essa comunicação que é necessária para o seu filho poder te obedecer. Então, mãe que acha que obediência, o Yoshi está ensinando a criar um filho robô, não é isso. É amorosidade, respeito e autonomia. Então, quando eu falo em obediência, é uma obediência com liberdade. Quando eu falei para você, mãe, que o seu filho está desenvolvendo, né, o conhecer o mundo, quando ele não te dá atenção, quando ele não te escuta, quando ele não deixa de fazer o que ele está fazendo, porque você está mandando ele tomar banho, eu falei, olha, se você usar de autoridade, agressividade nessa hora, você vai estragar algo que é muito valioso. O que é? Ele está ali naquele momento desenvolvendo a autonomia, a liberdade, o direito de escolha. Ele está escolhendo fazer algo que para ele é muito divertido, que não é tão divertido quanto tomar banho, que não é tão divertido quanto estudar, que é o que você quer que ele faça. Então, quando você usa de agressividade nesse momento, você está tirando dele essa autonomia, esse prazer do fazer, o prazer do escolher. Então, quando eu falei na live de terça-feira sobre respeito ou desrespeito, é isso. Quando você usa de agressividade com seu filho, você desrespeita essa escolha que ele está desenvolvendo, esse processo de amadurecimento do córtex pré-frontal, que é uma parte do cérebro que está aqui, que é a parte do cérebro que nos permite analisar, pensar, fazer escolhas. Então, o seu filho, naquele momento, ele não é que ele não está te escutando, não é que ele não quer fazer o que você manda, ele está exercitando o escolher algo que para ele é prazeroso. Então, por isso que para você conseguir ter obediência, você tem que aprender a negociar. E aí algumas mães criticam, negociar, eu vou ter que fazer o que o meu filho quer. Não, negociar não é isso. Negociar é saber fazer um ganha-ganha, ok? E essa é uma habilidade fundamental para qualquer adulto, não é? O negociar não é só para quem vende. A gente tem que negociar a nossa relação, a gente tem que negociar as férias, tem que negociar o salário, tem que negociar o tempo todo, a gente faz isso. E se você ensina isso para a criança de uma forma natural, ou seja, respeitando o que ele quer, mas colocando a sua autoridade com respeito, o seu filho vai te obedecer. Ele vai desenvolver essa habilidade de negociar e vai se tornar também um adulto respeitoso. Então, não é na paulada ou na agressividade, como alguns pais foram tratados e, graças a Deus, se tornaram pessoas do bem, honestas, trabalhadoras, mas não quer dizer que você tenha que usar o mesmo ferramental, o mesmo jeito dos seus pais, porque você está num mundo que é diferente, é um mundo que é mais desafiador, e é um mundo que demanda de qualquer pai e mãe muito mais habilidade do que os pais de antigamente, ok? Então, o que é essa habilidade? Conhecimento. Então, hoje, para lidar com uma criança, ela tem acesso à informação sobre sexo, sobre drogas, sobre armas. Aliás, desculpa até mudar um pouquinho aqui o assunto, eu fiz uma live quando teve aquele atentado lá no Espírito Santo, e eu falei, olha, qual é o problema que eu vejo? O problema é que esse menino, ele se sente não visto, não reconhecido, e aí ele entra na escola e mata. Assim como nos Estados Unidos, coloca em todo o jornal, toda hora aparecendo. Eu falei, nessa hora o que acontece? Ele está sendo visto, então ele sente que ele existe. Eu falei, e o problema é que a mídia, infelizmente, por causa de dinheiro, por causa de ibope, por causa que vende notícia, anuncia isso. Eu falei, e daqui a pouco vocês vão ver que vai começar a acontecer mais casos, assim como nos Estados Unidos. Por que eu entrei nesse assunto agora? Porque também eu estava lendo no UOL, aconteceu em São Paulo, uma pessoa que fez a mesma coisa. Ele entrou na escola, ele só não usou uma arma de fogo, ele usou faca e matou, se não me engano, 2 professores. Então, por que ele faz isso? Bom, ele se sente não visto. A história que eu li é que ele também sofreu bullying. Então ele se sente nada, ele se sente sem valor. Aí ele vê que lá no Espírito Santo o menino fez isso, ele apareceu na mídia. Opa, olha que legal, ele é visto. O que acontece? Ele vai fazer a mesma coisa. E agora estão divulgando esse segundo caso aqui no Brasil. E guardem o que eu estou falando, vai começar a acontecer com mais frequência, porque infelizmente a mídia divulga. Se não divulga o nome da pessoa, se não fala quem é, isso vai coibir os jovens de fazerem isso. Agora, se coloca lá, é o fulano tal, aparece,
isso vai só incentivar, que é o que aconteceu, infelizmente, nos Estados Unidos. E eu comecei falando sobre atenção. O que eles estão recebendo quando a mídia fala, fulano entrou na escola? Atenção. E por que ele está precisando disso? Porque ele não teve essa atenção. Os pais não souberam dar. Não é que ele não teve atenção, os pais não souberam ler esse emocional para dar a atenção que ele precisava. Essa é a habilidade que você tem capacidade de desenvolver, que eu te ajudo a desenvolver dentro das técnicas de reprogramação do inconsciente infantil, que é o TRI, para que você saiba que, olha, cada filho que você tem, ele precisa dessa atenção de alguma forma, que não é da mesma forma. Ele precisa de ter um jeito, uma necessidade que é dele. E se você nunca estudou para isso, óbvio que você não vai saber fazer. Se você não sabe como a gestação afeta, você não sabe por que seu filho se comporta assim. Isso tudo eu vou mostrando dentro do TRI. Então, a jornada que eu faço com você aqui nas lives, mãe, é para que você tenha essa obediência do seu filho sem usar a agressividade, para que você entenda melhor o que é ter um filho obediente. Se você tiver um filho que funciona por controle remoto, vai ser extremamente cômodo para você. Você vai ter tempo para muita coisa, você não vai se estressar, você não vai ficar nervosa. Só que você vai ter esse sossego agora e o seu filho vai ter um problemaço no futuro, porque vai ser um adulto sem iniciativa, vai ser um adulto que não sabe fazer escolhas, vai ser um adulto, de repente, extremamente rebelde. Então, o papel de mãe, o papel de pai, mas principalmente o papel de mãe, é aprender essa flexibilidade de comportamento e aprender a ler o comportamento de um filho, que é o seu maior tesouro, é o seu maior patrimônio. E você nunca estudou para ser mãe. Como eu falei, você faz um pré-natal, você compra um enxoval, no pré-natal o médico fala, então toma vitamina X, vitamina Y, e você vai e faz tudo isso para cuidar do físico dele. Precisa, é essencial, tem que fazer. Agora, você já escutou alguma mãe que preparou o emocional da criança, que lidou com esse emocional? É o que eu ensino. Né? E voltando para você que acompanha, não pegou a live desde o começo, eu falei de um estudo que eu li agora no UOL, feito na USP, com crianças com TDAH. Além do medicamento, que trouxe um resultado muito grande, foi a orientação que os pais dessas crianças com déficit de atenção e hiperatividade receberam. Brincar com a criança, elogiar as coisas bem feitas, orientar a criança quando ela faz alguma coisa errada de uma forma amorosa e respeitosa e incentivadora. É tudo que eu falo aqui nas lives, há muito tempo. Então, assim, isso não é só para criança que tem o TDAH, toda e qualquer criança. Se você fizer isso, você vai ter muito mais facilidade nesse processo de educação, nesse processo de ter obediência. E lembrando que o que eu falo aqui, eu não estou orientando você a ter um filho que vai ser um robô, porque o seu filho está treinando, experimentando, conhecendo o mundo e ele precisa saber usar essa liberdade dele dentro dos limites que vocês colocam, dentro das regras que vocês colocam. E toda regra, quem tem que ter as consequências quando elas não acontecem. E quem tem que colocar isso de uma forma amorosa, respeitosa, é você mãe, você pai. Agora, se vocês usam de agressividade, vocês estão desrespeitando, vocês estão ensinando a agressividade, e isso só vai gerar uma bola de neve e ele vai repetir essa história futuramente. Então lembre que obediência é você saber respeitar o seu filho, saber flexibilizar, que de repente ele não vai fazer exatamente na hora que você quer. De repente ele vai responder sim, mas ele tem um modelo. Como eu falei, observa a relação sua com seu marido, a sua com os irmãos, né, os irmãos do seu filho, e você vai ver que ele tem um modelo. Então toda a família precisa fazer uma mudança de consciência e de percepção para criar o quê? Um ambiente mais saudável, menos estressado, mais cooperativo, né? Diferente de cada um isolado no seu quarto, vendo a sua TV ou olhando seu celular. Então, assim, o que falta hoje, no meu ver, para todo ser humano, é exatamente esse momento de sentir que eu tenho o meu espaço, que eu tenho a atenção, que eu sou respeitado, que eu posso chorar, eu posso ter medo, eu posso ter minhas fraquezas. Então você, mãe, muito do seu estresse tem a ver com uma sobrecarga que você coloca em você e uma exigência que você tem com você que você não pode demonstrar seus sentimentos. E só você sabe quantas vezes você está chorando sozinha no chuveiro, está chorando no seu carro, você descarrega o seu estresse na comida, em compulsão de compra. Então, é uma série de situações que você vai pressionando o seu emocional, e você faz a mesma coisa com seu filho quando você perde a paciência com ele. Você descarrega
né? Todo mundo tem que ter uma válvula de escape. Essa válvula de escape pode ser drogas, então você dentro do TRI você aprende coisas para evitar que lá na frente o seu filho possa ter uma compulsão por álcool, por drogas. Se você tem histórico na família de pessoas que já usaram álcool ou drogas ou tiveram depressão, ansiedade, é fundamental você conhecer o que eu ensino dentro do TRI, porque é programar o inconsciente para evitar esses problemas. Uma criança que tem TDAH, ela tem uma tendência muito maior a ter depressões e ter ansiedade, ok? Então, todo o trabalho que eu faço aqui nas lives é exatamente para te orientar, te mostrar um caminho diferente do que ser agressiva, do que ser uma autoridade imposta. Né? A autoridade é um exemplo, né? Então os pais têm que dar o exemplo do respeito, o exemplo, né, de como que se responde, né, entre pessoas que se gostam e que se respeitam. Então quando o seu filho, se ele responde para você, você tem que colocar limites nele. Porque se um menino de 6 anos, teve uma mãe que falou, meu filho já com 6 anos grita comigo. Eu falei, se você não colocar limite nele agora, se com 6 anos ele grita, com 15 ele bate em você. Isso é certo? Claro que não é. Mas os pais têm que colocar essa regra. Agora, se ele grita com 6 anos, ele tem um modelo. Se ele bate com 15, ele tem um modelo. Então, que modelo que a criança tem é o comportamento, principalmente dos pais. Como os pais se tratam, como os pais tratam os filhos. Então, para ter, né, a obediência do seu filho sem usar a agressividade, é muito importante você aprender esse jeito de lidar, esse olhar do emocional. E você tem essa habilidade, todos nós temos habilidade de aprendizado. E não é coisa de você ter que ficar 5 anos estudando numa faculdade, né? O que eu ensino dentro do TRI são coisas práticas que você usa no seu dia a dia, que você vai começar a praticar, né, no dia a dia mesmo, na convivência com as pessoas, porque são coisas simples, né, que são resultado de 30 anos. Eu estudei, né, desses mais de 30 anos para colocar para você no TRI de uma forma simples, para que você não tenha que ficar 30 anos estudando para aprender aquilo que eu te ensino. E eu te ensino coisas que vão ser muito poderosas e rápidas para você ter resultados. Então, como eu falei, as turmas do TRI, elas estão com as vagas fechadas, mas dentro da bio aqui do Instagram e do Facebook tem o link, gratuitamente você pode entrar na lista de espera, né, para ser avisada quando a gente abrir a próxima turma do TRI. E também tem um outro link para você participar de um grupo de WhatsApp, também gratuito, para você receber os avisos quando eu faço as lives, toda terça e quinta às 19h59, né, para você poder assistir 2 aulas chamadas Masterclass. São 2 aulas sobre violência oculta, né? Porque a violência, como eu falei, não é só dar porrada, gritar, existem outras violências que às vezes os pais não se dão conta de que estão fazendo em cima dos filhos. Então você tem acesso, é só você entrar aí no link que está na bio, tanto do Instagram quanto do Facebook. E você que é do Facebook, se quiser, venha, né, participar também aqui no Instagram, entra lá no meu perfil, @yoshiokadomoto, dá para você também acompanhar as outras informações que tem no Instagram. Tá? E lembrando que terça-feira que vem, na live Fala Mãe, eu vou entrevistar uma mãe que fez o curso TRI e que teve um resultado assim, fantástico. Assim, eu fico até emocionado porque, sabe, é uma coisa que me dá muito prazer de ver, né? Eu acompanho as mães quando elas fazem o TRI, eu dou as dicas, a gente conversa, né, e as pessoas vão me contando os resultados. Então é muito prazeroso saber que, de uma forma muito simples, muito rápida, ela conseguiu aprender e praticar e ter resultados no comportamento do filho, ou seja, ter filhos obedientes sem usar agressividade. É isso que eu ensino dentro das técnicas de reprogramação do inconsciente infantil. Você trabalha o seu inconsciente, você aprende a trabalhar o inconsciente do seu filho, né, sem precisar gastar anos de estudo, sem gastar fortunas estudando, porque é uma coisa muito acessível e que você pode aprender e praticar no seu dia a dia. Tem o meu acompanhamento, tem vários exercícios dentro, né, do TRI, que são coisas muito legais e coisas que você vai aplicar com seu filho. Né? Quando ele é criança, você tem uma facilidade de mudança nesse comportamento dele. Quando o filho se torna adolescente e jovem, é um pouco mais trabalhoso. Então, um filho adolescente, é importante que você crie agora essa ponte de comunicação. Um filho adulto, é preciso que você crie agora essa ponte de comunicação. E se você não conhece as agressões ocultas, você muitas vezes não entende por que a relação às vezes é um pouco mais distante, ou um pouco mais fria, ou porque meu filho casou e agora vive lá com a família dele e não me dá muita atenção. Tudo isso tem raiz na infância.
Como eu falei, eu trabalho há mais de 30 anos tirando traumas e bloqueios em adultos e hoje a minha missão é ajudar você, mãe, a criar seu filho com mais conhecimento, com mais flexibilidade, com mais respeito e sim, tendo um filho obediente que saiba respeitar, mas que também tenha essa liberdade, essa autonomia, essa capacidade de fazer escolhas que é tão essencial na vida futura, na vida do adulto. Saber negociar, saber ponderar, saber ceder, saber impor, com respeito sempre. Então é isso que eu ensino aqui nas lives e eu espero que a live de hoje tenha sido muito útil aí para você que me acompanha e agradeço muito a sua presença aí pelo Facebook e agradeço a todas as mães e pais também que me acompanharam aqui no Instagram. Então, até terça-feira que vem, por favor, divulgue aí para suas amigas que são mães, para os seus amigos que têm filhos, os pais também. Terça-feira que vem, essa live vai ser uma live muito especial, que você vai conhecer um pouquinho mais o que é o TRI e vai ver o resultado de uma mãe que participou, como eu falei, de uma forma muito rápida, tendo resultados muito rápidos, né? E é uma coisa que me dá muita satisfação saber que eu consegui ajudar uma mãe a melhorar, a mudar a relação com o filho e saber principalmente que esse filho vai ter um futuro muito mais saudável emocionalmente falando. Né? Então, por favor, se você está gostando aí dos meus conteúdos, dos meus vídeos, compartilha com outras pessoas. Muito obrigado, fiquem com Deus, um ótimo fim de semana para todos.